Olá, nono ano, tudo bom? Eu estou aqui hoje para dar algumas dicas para vocês realizarem a nossa prova de biologia, ok? Então fiquem ligados que essas dicas são dicas de ouro para nossa prova, hein? Vamos lá. Em biologia nós falamos sobre os astros, certo? E aí eu vou dar a dica dos astros que vocês vão estudar, que vai estar lá, tá? Então as dicas de ouro da professora hoje. Então a gente vai ter que estudar o quê? Estrelas. Estrelas, o que nós sabemos sobre as estrelas? As estrelas são astros luminosos que podem promover a supernova. Lembra disso? Que quando ela tem as reações, ela gera a supernova. Tá até na nossa revisão, certo? Outro astro interessante para o nosso estudo são os asteroides. Asteroides são astros rochosos que gravitam ao redor do Sol e dos planetas. Asteroides, astros rochosos. Outros são as galáxias. O que são as galáxias? As galáxias são componentes do universo que são formadas por diversos corpos celestes. Então a gente viu os corpos celestes e a galáxia, ela é onde habita, vamos botar assim, é composta por diversos corpos celestes, tá? Sendo que a galáxia, a nossa galáxia, é a Via Láctea, né? Pra gente poder acrescentar aí a informação. E a próxima é o meteoro, tá? Os meteoros, eles são fragmentos sólidos que viajam no espaço e são responsáveis pelas estrelas cadentes. Então, as estrelas cadentes, elas são frutos de meteoros, que são os fragmentos, né, que estão aí viajando pelo espaço, ok? Então, ó, fiquem ligados, estudem esses aí, esses 4 que eu falei: estrelas, meteoros, asteroides e galáxias, ok? Vai estar lá. Atenção que vocês vão ver por lá. Depois não diga que eu não avisei, ok? Outro assunto que a gente falou na nossa aula foi sobre as teorias a respeito de quem ocupa o centro do universo. Não foi isso? A gente falou sobre algumas teorias e alguns cientistas que estudavam essas teorias e defendiam fielmente as suas ideias, ok? Nessas teorias, a gente tinha a teoria geocêntrica, tá? A geocêntrica, terra, cêntrica, centro. Então, na teoria geocêntrica, dizia-se que a Terra era o centro do universo, ok? Já a teoria heliocêntrica, o Sol era o centro do universo, ok? Agora vamos lá. Vamos pensar junto comigo. A gente tem a teoria heliocêntrica, ok? Então, heliocêntrica, o Sol é o centro do universo. Geocêntrica, a Terra é o centro do universo. Mas por muito tempo, né, aceitou-se que o Sol era o centro do universo. Hoje em dia, vocês já sabem, né? Quem é o centro do... Perdão, por muito tempo aceitou-se que a Terra era o centro do universo. Vocês sabem hoje em dia que a Terra não é o centro do universo. O Sol é quem é o centro do universo e os planetas, assim como a Terra, que também é um dos planetas, estão girando ao redor do Sol. Então, a teoria aceita hoje é a teoria heliocêntrica. O Sol é o centro do universo. A teoria que foi aceita na antiguidade ficou perdurando até a Idade Média. Qual foi? A errada, né? A teoria geocêntrica, que foi aceita por muito tempo mesmo. Agora, em relação a essas teorias, a gente teve quem? Cientistas, estudiosos, que estudaram e cada um defendia, né, a sua ideia. Quando a gente falou da teoria geocêntrica, tá? A gente falou sobre Cláudio Ptolomeu. Então, Cláudio Ptolomeu, ele foi um astrônomo que era defensor do geocentrismo, ou seja, ele defendia que a Terra era o centro do universo, certo? Aí, tá? As igrejas aceitavam isso. As igrejas defendiam essa ideia fielmente. Porém, veio depois o estudo
E foi tentaram defender uma nova teoria, que era a teoria heliocêntrica. E aí essa teoria, quem foi que defendia essa teoria foi Nicolau Copérnico, tá? Então Nicolau Copérnico, ele defendia o heliocentrismo, de que o Sol era o centro do universo. E junto com ele, firmando aquilo ali, nós tínhamos um físico e astrônomo chamado Galileu Galilei. Galileu Galilei, ele também defendia a teoria heliocêntrica e ele foi condenado pela Igreja Católica à Inquisição, porque ele ia contra os dogmas da Igreja, ou seja, ele acreditava em uma coisa que a Igreja não acreditava, tá? Então ele foi perseguido pela Igreja Católica. Então vamos lá. Quem defendia o geocentrismo? Cláudio Ptolomeu. Quem defendia o heliocentrismo? Galileu Galilei e Nicolau Copérnico. Sendo que Nicolau Copérnico, ele era astrônomo que defendia o heliocentrismo. Já o Galileu Galilei, ele era físico e astrônomo, vivia na Itália, tá? E foi condenado à Inquisição pela Igreja Católica por ter essa ideia, por acreditar nos ideais de Nicolau Copérnico, ok? Lembra que a gente falou sobre a supernova, né? A supernova que ela vinha através, né, de um dos nossos corpos celestes, que nós falamos, que era a supernova, que era uma estrela, não é isso? Que promovia essa reação chamada supernova. Aí, eu vou fazer uma perguntinha para vocês e vou responder, claro, tô aqui para ajudar, né? A supernova, ela foi descoberta por Nathan Gray, tá? E ela está bem longe da gente, ela está a vários anos-luz. Aí eu venho com a pergunta, o que é um ano-luz? O que representa um ano-luz? Então, turma, isso vai estar na nossa prova, hein? O ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo durante um ano. Então, é a distância, por mais que ela seja ano-luz, ela mede a distância. Então, um ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo por um período de um ano. É o quanto ela percorreu em um ano, ok? E aí vem uma pergunta boba. O que é medido através do ano-luz? Eu acabei de responder que é a distância. Então, um ano-luz mede a distância, ok? A gente também falou um pouquinho sobre movimentos. Movimento de rotação e movimento de translação, certo? E aí a gente tem rotação, o movimento que o planeta, né, no caso a gente vai falar sobre a Terra, faz em torno de si mesmo. Esse movimento é chamado de rotação. Esse movimento de rotação é que faz com que a gente tenha dias e nós tenhamos noites, tá? Então, de acordo com a posição em que a Terra está localizada, né, o eixo de rotação dela, a gente vai ter dia ou noite, tá ok? E, além disso, tá? A gente também tem aquele caso, por isso que a gente tem a diferença de fuso horário de um país para o outro. Às vezes até mesmo de um estado, mas de um estado para o outro é pouca diferença. Agora, de um país para o outro, por exemplo, nos Estados Unidos, quando é dia, na França é noite. O sol já está se pondo. Então, é uma diferença muito grande. Provavelmente, né, cada um vai estar em um lado do planeta, ok? Outra coisinha que nós aprendemos também foi o sistema solar e nós vimos características de cada um dos planetas que compõem o nosso sistema. Vamos lá, vou dar umas dicas, né? Por exemplo, a gente tem Marte, né? Marte, ele é um planeta interessante porque ele está depois da Terra, tá? Então, primeiro vem Vênus, e depois vem Terra, e depois vem Marte. Então, quem são os vizinhos da Terra? Vênus e Marte, tá? Outra pergunta. Quem é o maior planeta do sistema solar? Júpiter. Então, se tiver alguma pergunta a respeito do maior planeta, é Júpiter, ok? O mais quente. Todo mundo vai querer responder o quê? Mercúrio, né?
Mas o planeta mais quente não é Mercúrio. Embora ele esteja mais próximo do Sol, Mercúrio não é o planeta mais quente porque ele tem uma atmosfera que não retém calor. Então o planeta mais quente vai ser Vênus, que é o segundo planeta do sistema solar, ok? Então o mais quente é Vênus, o maior é Júpiter, o vizinho da direita, né? Está posicionado depois da Terra, a gente tem Marte. Quem está posicionado antes da Terra também é Vênus. A gente falou do maior, agora a gente vai falar do segundo maior. Se a gente for colocar em ordem, primeiro vem Júpiter e o segundo maior seria Saturno. Agora vamos para as ordens, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Urano e Netuno, ok? Então, o Saturno é o maior planeta do sistema solar, é o 6º planeta na posição. E quem é o 7º planeta na posição? O 7º planeta da posição... O 7º planeta, né, que a gente vai ter vai ser quem? Né? Então, o 7º planeta que a gente tem é Urano, tá? E quem é o 8º planeta? Quem ocupa a 8ª posição, ou seja, o último planeta do sistema solar? O último planeta do sistema solar vai ser Netuno, ok? A gente tem uma musiquinha, uma musiquinha não, né? Uma frase que a gente fala pra gente lembrar a ordem deles, ó. Minha velha traga meu jantar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. O que é o jantar? Sopa, uva, deixa eu lembrar, nozes e pão. Antigamente a gente tinha Plutão, né? Então aqui agora a gente não tem mais Plutão, é sopa, uva e nozes. Então é Saturno, Urano e Netuno. Então vamos falar na ordem? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, ok? Então o Netuno é o 8º planeta do sistema solar, ou seja, o nosso último planeta. Agora, como eu falei de Plutão, a gente está falando sobre, então, agora planetas anões, ok? O Plutão, se não me falha a memória, em 2016, né, que a gente estudou, ele foi transferido, né? Ele foi transferido para planeta anão. Por que o Plutão foi transferido para planeta anão? Porque ao analisar os planetas, eles verificaram que Plutão não apresentava uma órbita autônoma. Quando a gente fala que é uma coisa autônoma, é só dele. Então, ele dependia da órbita de um outro planeta para poder girar ao redor do Sol. Então, ele foi transferido, né? Foi agora caracterizado como planeta anão. Então, qual a característica de um planeta anão? Pois ele não possui uma órbita autônoma, dependendo da órbita de um outro planeta maior que ele, ok? Quem são os outros planetas anões que nós estudamos? Ceres e Eris. Então, os 3 planetas anões que nós conhecemos na nossa aula foi Plutão, Ceres e Eris, ok? E já sabemos as características deles, beleza? Outra parte da nossa matéria foi o que? Genética, certo? E dentro de genética a gente aprendeu alguns conceitos. Que conceitos foram esses que a gente tem que saber? Um indivíduo homozigoto. Um indivíduo homozigoto, ele tem os mesmos genes, tá? Ou seja, ele pode ser homozigoto recessivo ou homozigoto dominante. Recessivo, azinho, azinho. Dominante, azão, azão, mais ou menos isso, tá? Quando ele é recessivo, ele só vai expressar essa característica se eles estiverem homozigose, ou seja, ele tem que ter os 2 alelos recessivos para que esse indivíduo expresse uma característica recessiva, tá? Os indivíduos heterozigotos, eles são indivíduos que apresentam genes que só se expressam
homozigotos são indivíduos que possuem, né, características que se expressam somente em homozigose. Já os heterozigotos não. Ele pode ter um dominante e um recessivo, ele vai sempre expressar o dominante. A palavra já diz, dominante está dominando, ok? Então, o dominante sempre encobre a característica do recessivo. Fenótipo e genótipo. Fenótipo é tudo que a gente vê. Eu, por exemplo, tenho a pele clara, isso é o meu fenótipo. Tenho cabelo liso, é o meu fenótipo. Agora, genótipo é o que está lá no material genético, certo? Então, o fenótipo, ele é uma interação do genótipo que está no meu DNA, mais o meio ambiente. É a interação do que está escrito no meu DNA com o ambiente em que eu vivo. Se eu for muito à praia, não adianta eu ter genótipo branco, que eu vou ter um fenótipo moreno, óbvio. Vou muito à praia, mas isso não está escrito no meu DNA, que eu sou moreninho, tá? Os heterozigotos, tá? Eles sempre vão estar, então, com pares, um dominante e um recessivo, e esse indivíduo vai expressar sempre a característica do dominante, tá? Quando o indivíduo ele é homozigoto, nem sempre ele tem a doença, tá? Porque muitas pessoas acham que indivíduos homozigotos sempre vão ter alguma anomalia, mas isso não é sempre, tá? Temos doenças que são características de homozigose, mas também temos doenças que estão num alelo dominante. Então, isso não é padrão, ok? Outro assunto, a gente falou sobre os heredrogramas, né? Os heredrogramas eram aqueles esqueminhas com quadradinhos e bolinhas, onde aquela imagem, se estivesse pintadinha de preto, representa um indivíduo com alguma anomalia, tá? Então, se eu cruzo o indivíduo com anomalia com o indivíduo saudável, nem sempre eu vou produzir só indivíduo doente, nem só indivíduo saudável. Então, vocês estudem, tá lá na nossa revisão, tá? Estudem aquele esqueminha para poder saber fazer o cruzamento genético. E lembrando que sempre que ele perguntar genótipo, você vai responder azão, azão, azinho, azinho, azão, azinho, não importa qual a letra que vocês forem fazer, tá? Ou que a questão estiver dando. E sempre que ele perguntar fenótipo, como a gente viu das ervilhas, por exemplo, é verde, ervilha amarela, pele clara, pele escura, e por aí vai, tá? Então, fenótipo é a característica física e o genótipo é o material genético, que está lá escrito no material genético, ok? E aí vocês estudem essa parte, tá? Aqueles quadrinhos dos cruzamentos que a gente fez, tá? Para não ficar perdido nisso, porque com certeza eu acho que tem 2 questõezinhas na nossa prova sobre isso. Um bom estudo para vocês, vejam a revisão, tá? Vejam a revisão, porque ela tá ajudando muito. E deem uma atençãozinha a esse vídeo, que aqui temos as dicas de ouro, conforme eu falei, tá? Um abraço para vocês, um bom estudo!